Como é que você conheceu o seu melhor amigo hoje? Como foi aquele processo de vocês se tornarem bons amigos, melhores amigos? Então, saiba, Deus, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer se relacionar, Ele quer fazer parte do seu círculo íntimo de amizades. Pense aí no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Qual é o sentimento que você tem por ele? De apreço, de cuidado, né? A palavra do Senhor, inclusive, diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Sabe? O Senhor, Ele quer ocupar essa posição. E para se tornar amigo, você precisa se relacionar dia após dia, conhecer os gostos, conhecer os sonhos, conhecer os desejos, ter intimidade com essa pessoa. Deus quer se relacionar com você, meu amigo. E não há amigo melhor no mundo do que o próprio Deus, aquele que te criou, aquele que trouxe a existência da sua vida aqui na Terra. Ele quer se tornar o melhor amigo, o seu melhor amigo. Eu te pergunto, você quer ter Deus como seu melhor amigo? Eu quero ler um versículo aqui para nós aprofundarmos nesse entendimento hoje. Lá em Provérbios 9, do versículo 10 ao 12, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Em um outro versículo, capítulo também, Provérbios 1, versículo 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, em outras palavras, a chave para você saber se alguma coisa é certa ou errada, se é correto ou não, é conhecer a Deus. Se você conhece a Deus, uma atitude ou ação vai estar certo ou errado se você conhece a palavra de Deus ou não. Como eu disse, conhecer a Deus é uma chave importante para nós. Deus deseja ser o seu melhor amigo. E ter Deus como amigo implica também em agradar Ele. Né? Eu quero agradar o meu amigo. Mas muito mais do que amigo também, nós temos reverência porque Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que tem o mundo nas mãos, é aquele que governa a nossa vida. Mas Ele não quer ser apenas um Senhor soberano sobre a nossa vida. Ele quer se relacionar conosco. Por isso Ele enviou seu Filho, Jesus, nessa terra. Ele desceu e morreu no seu lugar, para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus, porque o homem estava separado de Deus. Mas hoje o Senhor quer trazer você para perto dele. Jesus é a ponte entre a vida errada, a vida torta, a vida condenada, a vida de pecado, a vida eterna condenada ao inferno. E Ele faz a ponte entre você e Deus, porque nós estávamos separados. E agora Jesus é essa conexão entre nós e o nosso Pai, o nosso Criador. É através de Jesus, é por meio de Jesus. E nada melhor do que saber se o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida está certo ou está errado. Ser amigo de Deus, esse relacionamento com Deus, nos conduz a trilhar o caminho daquilo que é certo e deixar as coisas erradas para trás. Por exemplo, se nós tiramos o que é errado da sociedade, então não tem uma necessidade de condutas morais. Por exemplo, se você que está me observando aqui, você tem um pai ou uma mãe, ou você tem um filho, se alguém vem e mata o seu filho, ou mata o seu pai ou sua mãe, isso é certo ou errado? Se eu tiro essa condição, eu tiro o errado da história, eu tiro o pecado, eu tiro o erro. Então matar uma pessoa passa a não ser errado, mas ser certo. Se não existe o errado, então só existe uma coisa, tudo é certo. Todas as coisas que eu faço, ou que as outras pessoas fazem, é certo. Então quando a gente tira os princípios morais daquilo que é certo e errado, a sociedade vira um caos. Nós precisamos saber o que é certo e errado. Mas nós precisamos ir além, precisamos saber o que é certo e errado de acordo com a palavra de Deus. Porque ela é que rege a conduta moral de quase todas as civilizações desse mundo. Né? Então, eu quero poder agradar a Deus, eu quero poder fazer o que é certo. E esses versículos que nós lemos aqui, ele nos dá direções a respeito disso. Olha só, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer se tornar alguém sábio? Você quer ser considerado alguém sábio? Então a palavra diz que tema ao Senhor. Tema ao Senhor, e o conhecimento do santo vai resultar em entendimento, discernimento. Né? E a sabedoria vai multiplicar os seus dias sobre a terra. É uma promessa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu.
Se você desprezar a sabedoria, vai sofrer as consequências. Nós sabemos disso. Pessoas que desprezam a sabedoria sofrem as consequências. Se você não conhece a Deus e a sua palavra, você não pode afirmar o que Deus acha que é certo e o que é errado. Então você precisa conhecer a palavra de Deus para saber o que Deus acha o que é certo e o que é errado. E ao conhecer isso, você vai conhecer e se aproximar ainda mais do Senhor. E se você conhece a Deus apenas de ouvir falar, porque você leu num livro ou porque outras pessoas falaram para você algo a respeito de Deus, então você tem um conhecimento limitado a respeito de Deus. Mas se você conhecer ao Senhor pessoalmente, estiver com Ele todos os dias, assim como você faz com um amigo, você liga para Ele, você conversa com Ele, você sai junto com Ele. Então, se você conhecer a Deus pessoalmente, se relacionar com Ele todos os dias, ler a sua palavra, descobrir quais são os seus sonhos, os desejos do coração de Deus, isso vai levar você a ter sabedoria, vai levar você a ter temor do Senhor e vai levar você a ter entendimento, vai levar você a ter discernimento. E quanto mais você o conhece, quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais fácil fica de fazer a coisa certa. Sabe de uma coisa? Nesse mundo aqui, muitas pessoas são consideradas sábias, inteligentes. Hoje nós vivemos uma era de um extremo conhecimento. Né? O conhecimento hoje, as pessoas estão sobrecarregadas de tanto conhecimento. E há pessoas muito inteligentes, conhecedoras de muitas coisas. Mas ser uma pessoa inteligente, conhecer muitas coisas, não significa que ela é sábia. A sabedoria, existe uma sabedoria que é terrena, por causa do conhecimento. Mas existe uma sabedoria que é sobrenatural, porque eu conheço a Deus, porque eu tenho temor de Deus. E esse é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia de verdade? Tenha temor do Senhor. Temor não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência, é conhecê-lo, é respeitá-lo e admirá-lo. Isso é temor. Eu temo ao Senhor. Eu tenho temor do meu pai, eu tenho temor da minha mãe. Ou seja, eu conheço, eu respeito, eu sei dos limites e eu tenho um relacionamento com eles. Mas não é um relacionamento baseado no medo, é um relacionamento baseado na proximidade, no amor. Né? Então o Senhor, Ele quer que você seja uma pessoa sábia. Você quer ser uma pessoa sábia? Então, se relacione com o Senhor, tenha temor do Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. Quer saber as coisas, fazer as coisas certas da maneira como agrada o Senhor, que vai fazer bem para você? Conheça o Senhor, tenha temor do Senhor, né? Porque esse é o princípio da sabedoria. Não fique tentando achar que ler livro de autoajuda, ler livro, fazer cursos de coach ou coisas do tipo vai trazer sabedoria para você, vai trazer conhecimento. Nada disso vai ser desperdiçado. Você vai conhecer e ter técnicas, habilidades, você vai se desenvolver como pessoa, como ser humano, tendo habilidades. Mas quer saber uma coisa? Eu desejo ter um conhecimento sobrenatural, acima das coisas naturais. Por isso eu não estou denegrindo quem faz curso, adquire habilidades, lê livro, porque eu também faço essas coisas, já fiz muitos cursos, já li muitos livros, quero aprender, ter muito conhecimento ainda, porque o Senhor não ganha nada com a minha ignorância. Né? Mas quanto mais eu conhecer, mais o Senhor pode me usar. Mas eu quero ter uma sabedoria que é do alto, uma sabedoria que é divina, entende? Então, que o Senhor possa acrescentar isso no seu coração, um desejo por conhecê-lo ainda mais. Conhecer o Senhor faz toda a diferença nessa vida, porque muitas vezes você vai estar diante de uma circunstância que o conhecimento dos livros, cursos de autoajuda, cursos de coach ou qualquer outra coisa do tipo, não vai fazer diferença. Você vai precisar de uma revelação do céu. E aí é o Senhor falando ao seu coração. Por quê? Porque você se relaciona com Ele. E Ele agora mora dentro de você, Ele fala ao seu coração. Ele fala, Ele te dá discernimento, Ele te dá sabedoria para decidir o que é melhor para fazer na sua vida. Amém? Então, meu querido, o que faz a diferença na vida de um homem é o temor ao Senhor. Por mais que você tenha cursos, habilidades, pós-graduação, doutorados, diplomas, eu quero te dizer, você tem um conhecimento natural. Você precisa conhecer a sabedoria divina. E o Senhor quer fazer isso com você. Ele quer te dar. Ele quer que você se relacione com Ele, porque Ele quer te dar a sabedoria que está acima das coisas naturais. Entende? Por isso, eu quero te dizer que ninguém pode escolher seu futuro. As nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. E isso faz parte da nossa vida. Né? Aquilo que eu escolho comer, aquilo que eu escolho aprender, tudo isso vai determinar o meu futuro. Né? As pessoas com quem eu decido me relacionar, tudo isso vai determinando o nosso futuro. Você está aonde está hoje por causa das escolhas que você fez lá no passado. Né? E sem vitimismo, né? De achar que as coisas, que eu sou vítima da sociedade. Todo mundo tem escolha nessa vida. Todo mundo pode escolher as coisas corretas. É claro que algumas pessoas têm condições melhores de escolher certas coisas ou não, mas o poder de escolha ainda está sobre cada um. Cada um tem o poder de escolher o que fazer da sua vida, que caminhos ela quer conduzir a sua vida, mesmo diante de um contexto
que às vezes pode ser de um contexto mais pobre, né, de menos recursos, né? Pessoas de menos recursos, mais pobres, também fazem boas escolhas, enquanto também pessoas que têm maior poder aquisitivo também fazem escolhas ruins. Então, não é uma questão de posição social, condição financeira que vai fazer as pessoas escolherem certo ou errado, mas é o temor do Senhor, né? Então, por isso é tão importante você aprender e ensinar desde cedo para os seus filhos, seus sobrinhos, a terem temor do Senhor, a conhecer o Senhor, para não se desviar para os caminhos ruins e errados. Eu quero te dizer, ninguém pode viver a minha vida por mim. Você não pode viver a minha vida por mim e eu não posso viver a sua vida por você. Eu não posso ser sábio por você e nem você pode tomar decisões para mim. Cada um precisa tomar as decisões a respeito da sua vida e sofrer, então, as consequências disso e colher as consequências de cada escolha. Nós tomamos as nossas decisões para melhor ou para pior e vamos colher as consequências disso. Por isso nós precisamos escolher o que é o melhor. Entende? Você tem o poder nas suas mãos de transformar a sua história, de a partir de hoje ter uma mudança radical a respeito daquilo que você vai viver no futuro. Abandone as velhas coisas, comece a ter temor do Senhor, respeito, admirá-lo, conhecê-lo. Sabe, se você já é um cristão e está patinando na sua vida cristã, você precisa se relacionar com o Senhor. Amém? A verdadeira sabedoria, ela começa com a conversão de um homem. Alguém que antes era um pecador, mas agora se converteu ao Senhor. A sabedoria começa aí, porque ele tomou uma decisão pelo Senhor. Ele tomou uma decisão de se relacionar com o Senhor. Ele aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí começa uma sabedoria. Mas muitos rejeitam a sabedoria, rejeitam o Senhor. E aí vão viver e colher as consequências de decisões ruins. Então, saiba disso. A sabedoria começa conhecendo ao Senhor, se convertendo ao Senhor. E leva a sua sabedoria em conhecer ao Senhor, tomar a decisão do Senhor, vai te levar a uma vida mais feliz, mais próspera, de acordo com o plano do Senhor. Por isso, eu quero te dizer, conheça o Senhor. Ore a Deus, fala, Senhor, eu tenho tantos anos já de convertido, mas eu sinto que eu não conheço o Senhor. Eu quero conhecer, eu quero me relacionar, né? Então, saiba disso. Se você ainda não é um cristão, nada te impede de conhecer o Senhor. Apenas clame, apenas chame por Ele e Ele vai vir ao seu encontro. Ele vai responder o seu chamado, o seu clamor, a sua oração. Entende? Então, quer viver uma vida com mais sabedoria? Basta apenas que você se aproxime dele, se relacione com Ele e não o perca de vista. Não deixe que as circunstâncias difíceis, ruins, afaste você dele. Ele está sempre te esperando de portas abertas, de braços abertos, porque Ele quer se relacionar com você, ser o seu melhor amigo, ser aquele que cuida, aquele que protege, aquele que dá a vida por você. O Senhor já fez isso, provou o seu amor lá naquela cruz. Esse é o maior ato de amor que alguém pode ter. E Ele fez isso por você. Por isso, meu querido, tenha temor do Senhor, porque esse é o princípio da sabedoria. Amém? Um grande abraço.